Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje são dia 29 de maio de 2023. Aqui é a Rosângela, eu falo de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Eu espero que você tenha tido uma noite abençoada. Desejo que você tenha uma semana abençoadíssima. Estou aqui não é para pregar, não é para palestrar. Eu estou aqui como estou, né, às vezes em outros canais, apenas batendo um papo. O meu canal não é assim específico. A gente fala de coisas do dia a dia. O que Deus toca no meu coração para eu falar, eu falo. Desde a hora que eu levantei, eu estou aqui em oração, conversando com Deus e perguntando sobre o que eu deveria falar hoje. E agora eu tenho mais do que certeza sobre o que eu vou falar hoje. Você sabia que eu vou falar sobre confessar pecados? Parece uma coisa assim tão simples, tão fácil, né? Mas eu quero falar sobre a questão da confissão de pecados, quero falar sobre a questão das consequências da não confissão e quero falar também das bênçãos da confissão. Nós vamos abordar 3 temas. Vocês sabem que meus áudios são curtos, né? Eu falo só até onde o Espírito Santo me permite que eu fale. Quando ele diz para, eu paro, porque senão a gente já vai falar coisa da cabeça da gente. Aí não vai surtir o efeito desejado. Já orei antes de vir aqui e pedi a Deus que abençoasse todos aqueles que forem me ouvir, aqui no Brasil, fora do Brasil ou em qualquer horário. Bom, eu vou ler para vocês lá em Salmos, capítulo 32, versículo 3, que diz o seguinte: Quando guardei em silêncio os meus pecados, se envelheceram os meus ossos pelo bramido durante todo o dia. Agora eu vou ler para vocês o versículo 5, que diz o seguinte: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoaste a culpa do meu pecado. Gente, é tão complicado falar sobre isso, porque tem pecados. Primeiro, quem não tem pecado atira a primeira pedra, né? Como disse Jesus. E tem pecados que a pessoa não acha que é pecado. Ele continua fazendo algo que ele sabe que é errado. Mas aí entra aquele negócio do também não é assim, né? O famoso relativismo. Não, isso aí é relativo. Se for com moderação, pode. Para mim, a Bíblia não tem moderação, porque a Bíblia diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, um alerta que eu vou dar nessa manhã é para você tomar cuidado com a questão do relativismo, tá? Porque o relativismo está levando muitas pessoas por um caminho sem volta. Porque parece uma coisa simples, parece uma coisa leve como uma pena, mas daí a pouco vai se tornar tão pesado quanto uma montanha. Aqui onde nós lemos, nós vemos aqui Davi falando: quando guardei em silêncio os meus pecados, meus ossos se envelheceram. Gente, Davi sabia muito bem o que ele tinha feito. Davi era um rei, um homem segundo o coração de Deus, né? Teve aquele pecado, né? Que adulterou com aquela mulher. A história é muito longa, mas eu vou focar só aqui. Depois a gente volta a falar sobre esse assunto em outro vídeo. Então, Davi, ele estava vivendo um tormento, sabe? Atormentado por aquela culpa. E aqui, lá no Salmo 51, ele vai confessar os seus pecados. E aqui também ele fala, né, sobre a questão de guardar em silêncio os seus pecados. Muitas vezes nós erramos e a gente fala assim: ninguém sabe, é só eu e aquela pessoa que sabemos, é só eu e o fulano, só eu e a fulana. Gente, mas Deus sabe. E o pecado, ele tira o nosso sossego, sabe? A pessoa fica numa agonia, a pessoa, ele se penaliza o tempo todo. Ele pode não externar, ele pode não falar, mas ele convive com aquele pecado dia e noite. São coisas que a gente faz que desagrada a Deus. Você pode me perguntar assim: Rosângela, mas o que é pecado para você? Para mim, não. Eu não vou te falar nada do que é pecado para mim. É o que a Bíblia fala. Aqui tem a regra para a nossa vida, do que é certo, do que é errado. Você quer começar a saber por onde que tem os pecados? Vai lá ler os 10 mandamentos. Pronto, lê os 10 mandamentos para começar a história.
E aí você vai ver que tipo de vida você está levando. Eu posso te falar roubo, enganação, traição. Ai, gente, são tantas coisas. Mas Deus manda dizer nesta manhã para você olhar para dentro de você. Aonde que está o seu pecado? Pecar, nós pecamos todos os dias, perdão, nós temos que pedir perdão todos os dias. Mas aquele que está te incomodando, sabe aquele que você está fazendo vista grossa? Que você chega até a falar assim, vamos pôr uma pedra em cima deste assunto. Negativo. Tem situações que não tem que pôr pedra. Ah, mas se eu falar isso vai dar pano para manga. Ore a Deus, peça a Deus a direção. Ele vai promover a situação, o momento, a calma da outra pessoa ou a mesma sua calma. Deus vai montar todo um cenário para que esta situação seja resolvida. Você não pode ser precipitado. Não, eu vou lá, vou procurar, vou resolver e vai ser hoje. Não vai na força do teu braço, do teu entendimento, porque aí sim realmente vai dar pano para a manga. Mas se este pecado está te incomodando, você ora a Deus, ora uma vez, duas, três, quatro, Senhor, eu preciso consertar essa situação, meu Deus, mas eu não estou vendo uma entrada para eu falar. Eu sei que se eu falar, isso aí vai piorar a situação. Então, Deus, ele vai entrar com a providência, ele vai preparar tudo. Gente, pecado escondido, esse sim dá pano para manga. Eu falo com vocês porque eu já falei que eu trabalho no serviço de capelania hospitalar. A área que eu mais atuo é CTI, isolamento e fase terminal. Tem situações que tive oportunidade de estar e você via nitidamente o sofrimento da pessoa, era um sofrimento por culpa, por culpa, por culpa. Bom, eu não sei se eu já falei isso aqui antes num outro vídeo, mas eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, que foi a primeira pessoa que eu atendi. Eu fui chamada para atender um paciente jovem, devia ter no máximo uns 27, 28 anos. E a capelania foi acionada para atender aquele rapaz. Aquele rapaz estava no isolamento, já estava, né, no final, estava no final de vida já tinha passado para os cuidados paliativos e ali o médico que atendia aquele rapaz praticamente disse que nós poderíamos fazer, foi feito. Só que aquele médico, num determinado hospital de uma determinada cidade, ele sabia do caso daquele moço, porque antes daquele moço entrar naquela situação bem difícil, aquele moço havia conversado com ele. E aquele moço disse para ele o seguinte, já estava começando assim, a ficar bem debilitado, ele falou assim, eu gostaria tanto de poder pedir perdão para o meu irmão, que nós somos de mal praticamente a vida toda. Então aquele jovem, vendo que sua vida estava realmente já por um fio, ele falou, enquanto ele estava lúcido, que ele queria pedir perdão para o irmão. O tempo foi passando, a situação dele piorou e ele entrou mesmo em coma profunda, estava ali dentro daquele quarto, naquele isolamento, todo entubado. Nossa, a cena não era realmente muito agradável de ver e estava ali totalmente, tipo assim, esperando somente a morte chegar, né? Era uma morte arrastada, sofrida, sabe quando as pessoas falam, não, de hoje não passa, de hoje não passa, e a pessoa está ali, está ali, está ali. Gente, ali dentro da mente daquele jovem, só Deus sabia o que estava passando. Então foi nesse quarto que eu tive a oportunidade de ir. Fui com a minha pessoa que estava visitando comigo, essa pessoa preferiu não entrar, ficou no corredor, falou que estaria em oração. Eu vesti a roupa toda que precisava entrar para visitar aquele jovem e fui. E ali o jovem não falava, não mexia, nem nada. Mas o Espírito Santo me deu algo para fazer e eu já saí de casa pronta. Eu ajoelhei na beira da minha cama, gente, gravei no meu celular uma conversa com ele, uma conversa rápida, pausada,
palavras bem articuladas e simples, de maneira que ele iria entender, porque também o Espírito Santo lhe daria o entendimento. Aí sim, naquele momento eu já sabia da situação. Só que tinha um outro agravante. Este irmão que ele queria pedir perdão enquanto ele estava lúcido, já havia morrido. E ele não sabia. E o último desejo dele era esse, exatamente, pedir perdão para o irmão. Então ali eu chamei a moça que estava acompanhando, era a irmã dele, perguntei para ela se nós poderíamos usar fone de ouvido. Perguntei à equipe de enfermagem, profissionais da saúde, eles autorizaram. E ali nós colocamos, né? Ela colocou o fone de ouvido, de luva, tudo direitinho, colocou o fone de ouvido naquele rapaz e ali ele começou a ouvir a ministração que o Espírito Santo tinha nos dado para falar com ele. Então eu não me lembro muito bem com detalhe das palavras que foi falada para aquele jovem, mas eu vou resumir alguma coisa que eu lembro. Eu falei com ele, olha, muitas vezes aqui na vida a gente tem vontade de encontrar pessoas, pedir perdão às pessoas, porque às vezes nós erramos, nós somos seres humanos, nós erramos e às vezes a gente nem sabe que errou, porque às vezes nós magoamos alguém, mas nós não temos noção que aquilo fez tanto mal para aquela pessoa. Você também, às vezes tem pessoas que não olham mais na sua cara e você não sabe por quê. Você fica assim, eu não sei por que fulano não olha na minha cara, não fala mais comigo, mas às vezes você falou algo que chegou numa péssima hora, num péssimo momento e feriu aquela pessoa e ela guarda aquela mágoa dentro dela. Então eu falei com ele, às vezes nós queremos pedir perdão para uma pessoa, mas às vezes essa pessoa não está em condições de estar perto da gente naquele momento. Eu não poderia falar para ele ali que o irmão dele já tinha falecido, certo? Falei com ele, essa pessoa, né, pode, às vezes não tem condições de estar perto da gente, mas eu vou te falar uma coisa, quando nós pedimos perdão e pedimos de todo o coração, pode ter certeza que Deus nos perdoa, porque Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai cheio de amor, de compaixão e de misericórdia. Aí eu falei, olha, às vezes agora, neste momento, você quer pedir perdão para alguém. Essa pessoa às vezes não vai poder estar aqui, mas se você pedir de todo o seu coração, você vai sentir um alívio muito grande. Ele não falava, gente, não tinha condições de falar. E falei outras coisas, né? Outras coisas, e o fone ali no ouvidinho dele. Ah, gente, que coisa mais linda. E ali a gente viu que, sabe, que saiu uma lágrima no olho daquele moço, e aquele moço estava ali assim com o rosto totalmente seco, parado há meses e meses. E quando nós ministramos essa questão do perdão, nós não, o Espírito Santo nos usou para fazer essa questão da ministração do perdão, ali nós oramos e tal, foi lindo, eu vim embora. Aí quando foi no outro dia, logo pela manhã, eu recebo uma ligação. Sabe aquele moço que vocês foram ontem, fazer a visita, etc e tal? Sim, sei. Ele veio a óbito agora, 6 horas da manhã. Gente, vocês devem estar assim, Rosângela, você ficou feliz? Claro que eu fiquei feliz, porque Deus deu a ele a chance de ter aquele momento, sabe, só dele, ele e Deus. Não vem falar para mim que a pessoa não escuta, não, porque escuta sim. Ah, mas ele está em coma, ele não dá conta de nada. Ele não fala, ele não mexe, ele está em coma profundo, ele está nos seus últimos minutos. Gente. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Deus pode ter aberto o ouvido daquele moço só por alguns segundos para ele ouvir, para ele falar, então eu posso pedir perdão? Quem sabe lá dentro do coraçãozinho dele, ele falou, meu irmão, se você pudesse estar aqui, eu queria te pedir perdão, eu sempre te amei, meu irmão, a gente entrou em uma desavença, mas olha, se você pudesse estar aqui, eu ia te dar um abraço, me perdoa. Quem sabe ele teve aquele momento lindo ali, né?
na sua mente ali com o irmão dele, ele descansou, porque ele estava numa morte arrastada e ali aquele moço faleceu. E não foi só essa experiência, não. Várias e várias. Eu poderia contar para vocês de várias histórias. Mas o que eu quis dizer com essa ilustração? Já vou encerrar, tá? Tem 15 minutos que nós estamos falando, geralmente o nosso aqui é bem rapidinho. O que acontece? Tem muitas pessoas que estão com doenças, muitas enfermidades terríveis, perdem o sono, estão com depressão, e tem pessoa que ela não tem como expressar a sua decepção e a sua depressão, porque ela diz: se eu for falar nesse assunto, isso vai trazer muito problema, não só para mim, mas para todos que estão à minha volta, vai trazer problemas para a minha vida. Olha, não é... Diz que se conselho fosse bom, você... Como é que é? Você não dava, você vendia, né? Mas se essa situação está te incomodando, Deus pede para te falar nesta manhã, faça um conserto. Olha, eu vou te falar como Deus é tão bom e tão fiel, que se essa pessoa não estiver aqui na face desta terra, porque a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu já falei sobre isso aqui. Se alguém falou para você que alguém morreu e vai voltar, não vai não, tá? Mentiram para você. Mentira feio. Posso te mostrar aqui dentro da Bíblia. Morreu uma vez só. Então, nós não estamos fazendo um teatro. Vamos fazer um ensaio de viver. Você não está ensaiando para viver, não. Você já está vivendo. E a hora que o Senhor tirar o teu fôlego de vida, o meu fôlego de vida, já era. Então, vigia bem. Vigia bem. Então, o que acontece? É o tempo que Deus tem preparado para nós dar conta de nossos atos, só que a questão do pecado, do perdão que nós estamos falando aqui, você não vai pedir perdão para pessoas, para homens que comem arroz com feijão igual você. Você vai pedir perdão para Deus, porque somente o Senhor Jesus tem poder para perdoar pecados. Ele morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e vai voltar. Ele sim tem poder de perdoar pecados. Então é para ele que você vai confessar. Vai confessar o seu pecado para ele. E se o seu problema for com pessoas, você vai orar e falar: Deus, o Senhor pode preparar uma oportunidade para eu estar com essa pessoa? Tem perdão que vai ser direto com pessoas. Tem perdão que você vai ter que pedir perdão para Deus. Mas eu não estou falando só de pessoas, estou falando de pessoas, falando de atitudes, de coisas que a gente faz sem pensar. Rosângela, você fala assim, parece que você não peca. Ah, gente, não peco pouco. Não peco pouco. Como que a gente fala coisa que não deve, pensa coisas que não deve? Se Deus pudesse mostrar agora, num telão, o que você está pensando aí agora, será que Ele poderia mostrar para todo mundo? Então, assim, a gente pensa o que não deve, olha o que não deve, faz o que não deve. Muitas coisas é de caso pensado, é questão de caráter, mau caratismo que chama. E muitas coisas, às vezes, é por falta de vigilância. A gente erra, não vigia, cria uma situação e depois começa a correr da situação. Isso aí se chama fuga. Ah, quer saber? Eu vou mudar desse bairro, porque depois do que eu aprontei aqui, tá todo mundo doido para me bater. Mas aquela culpa vai com você. Eu vou mudar de cidade, de país. Você pode mudar de país, mas aquilo vai estar com você dia e noite, enquanto você não pedir perdão, enquanto você não se consertar, você não vai ter paz no seu coração. Eu peguei uma outra Bíblia aqui para falar algo para vocês. Por que tem um monte de Bíblia? Porque cada Bíblia tem uma tradução diferente, né? Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Era sobre isso que eu queria falar com vocês também, né? Porque não adianta você pedir perdão e fazer de novo. Pede perdão e faz de novo. Pede perdão e faz de novo. Gente, Deus não é criança. Deus não é Deus de brincadeira. Então você tem que pedir perdão
Aqui fala aquele que confessa e as deixa. Não sei que ato você pode estar praticando que está desagradando o coração de Deus, mas você não pode falar que ninguém te falou. Você tem que confessar e deixar. Ah, Senhor, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Consegue sim. Com a ajuda de Deus você consegue. Seja lá o que for, você consegue. Bom, já ouvi a voz que é para parar. Já ouvi e já vou parar. Paro por aqui. Desejo que você tenha entendido tudo que o Espírito Santo nos autorizou falar nesta manhã. Tenho certeza que essa palavra vai ficar gravada no seu coração. Para fazer o fechamento agora, eu só te digo uma coisa. Não espera a pessoa ficar inconsciente. Não espera a pessoa ficar com Alzheimer. Não espera a pessoa perder a consciência para você consertar com ela. Faça enquanto você pode fazer. Se essa pessoa não está mais aqui, na face da terra, ajoelha na beira da tua cama e fala: Senhor, eu muito me arrependo e eu não tive a oportunidade de pedir perdão para aquela pessoa que já se foi, mas eu estou com meu coração muito arrependido e peço, Senhor, no nome de Jesus, que me perdoe e tire esse peso, essa culpa da minha vida. Tira no nome de Jesus. Amém. E se você fizer isso de coração, você vai sentir a leveza do perdão. Sua vida vai destravar, você vai poder seguir em frente, tá? Para de guardar debaixo do tapete. O que nós guardamos muito debaixo do tapete, daqui a pouco fica igual um quebra-mola. Você mesmo vai tropeçar, mais cedo ou mais tarde. Pensa nisto. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.